Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem. Hoje vamos dar continuidade à leitura desse livrinho, Responsabilidade de Joana de Ângeles, capítulo 5, O Legado de Jesus. Na passagem evangélica, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. João capítulo 8, versículo 23. Do ponto de vista imediato, utilitarista, não deixa de ser estranhável a forma como Jesus considerava a fortuna, o êxito, o poder na terra. Do ponto de vista imediato e utilitarista. Tem a filosofia utilitarista que diz das nossas ações tendo um resultado que seja útil, que seja um resultado imediato e que tenha utilidade, proveito. Só que nós vamos entender que a Joana colocou aqui a palavra estranhável, a forma como Jesus considerava a fortuna, porque a gente pensa que a nossa ação tem que ter um fim útil, então a fortuna, o sucesso, né? Aquela fala do poder, a gente tem falado muito na prosperidade, então, de ter esses resultados das nossas ações. Mas a visão de Jesus, que não era da terra, como está claro na passagem de João, era outra. Pedro, chamado por ele ao ministério, abandonou as redes, deixando passar a oportunidade de adquirir maiores recursos. Então, Pedro, que era um pescador, ao invés de ele continuar ali pescando para ter o recurso financeiro, né, da venda dos seus peixes, de ter ali a continuar com aquela vida que é imediata e utilitarista. Suas ações eram para uma finalidade útil, né, ter o peixe para vender e ter o resultado imediato. Então ele larga as redes e segue Jesus. Mateus, convidado ao labor do reino, desligou-se da coletoria, integrando-se na comunidade dos bens comuns. Então, lembrando que Mateus era um publicano e era um coletor de impostos, e os coletores de impostos trabalhavam para os romanos. Então, os judeus, eles não viam com bons olhos aqueles que serviam o Império Romano, ainda por cima coletando impostos dos judeus. Mas Mateus deixa de coletar os impostos e segue Jesus. Maria de Magdala, escutando-o, sentiu-se instada a total mudança de comportamento e a radical permuta de valores. Então, lembrando, Maria de Magdala, ela seria, pelas histórias, uma prostituta. E dali ela teria o seu ganho. Então, tem um ganho imediato, uma ação que visava, né, algum prazer, algum bem, enfim, ela escuta Jesus, toca-lhe profundamente o coração e ela se propõe a uma mudança de comportamento e de valores. Valores nobres, valores morais e não o prazer imediatista. Ela abandona tudo e segue Jesus. Zaqueu, o publicano, também um coletor de impostos, trabalhando para os romanos, encontrando, emocionou-se a tal ponto com a visita que ele lhe fez ao lar e procurou ressarcir multiplicadamente quaisquer prejuízos porventura causados a outrem. Propôs-se remunerar com régias somas aqueles que o serviam e deu metade dos bens aos pobres. Então, ele que era rico, né? Os publicanos, coletores de impostos, eles eram ricos. Dentro da sociedade ali, como eles viviam, se destacavam por isso. Eles tinham uma ação cujo fim era a riqueza. Ele pegou os seus bens e ressarciu aqueles que julgou ter prejudicado, pagou, remunerou bem os seus empregados e dividiu o dinheiro
com os pobres. Largou tudo e seguiu Jesus. Um jovem rico que lhe desejava seguir ouviu inquieto a condição: vende tudo o que tens, dá-o aos pobres. Com razão, o seu reino não é desse mundo. Jesus fez o convite e falou: pega tudo o que você tem, vende e dá aos pobres. Então é a outra perspectiva, não é uma perspectiva imediatista, utilitarista. Qual visão é essa de Jesus, né? Não te iludas com os triunfos e prazeres, as glórias e valores amoedados, tão do agrado terreno. Não nos iludamos com o poder mundano, com a riqueza mundana, ou seja, prazeres também daqui do corpo, da matéria. Amealha virtudes. Reúne títulos de serviço em benefício do próximo. Fica coletando, né, adquirindo títulos de honrarias, títulos acadêmicos. Esses títulos, eles são passageiros. Quando essa personalidade morre aqui o título de doutora de alguma coisa, né, esses títulos não são os que seguirão conosco. Ela fala para termos títulos de trabalho em benefício do próximo. Executa ações benéficas quanto possas. Veja que são ações que o resultado não é o benefício próprio. Pelo menos não de modo imediato e utilitarista. Se nós vamos ganhar algo com isso, como Jesus coloca, ele não é deste mundo, ele é de outro mundo, está falando de um reino de Deus. Então, nessa perspectiva de que o que nós temos que fazer, tá certo que nós temos que agir para o sustento, né, a gente tem uma vida no corpo físico, a gente precisa sustentar essa vida do corpo físico. Então, precisamos do alimento, precisamos do trabalho remunerado. Isso tudo é correto, mas que não seja a nossa finalidade, que não seja o que guia a nossa ação. Então, as nossas ações que não tenham essa visão imediatista e utilitarista, mas que ela possa ter repercussões de longo tempo, né? É a plantação de agora e a colheita no futuro. Desapega-te dos bens que dão estado e projeção entre os fantasistas, desculpa. Então, desapega-te de todos os bens que dão projeção às nossas fantasias, às nossas ilusões. As ilusões de que nós somos poderosos, que nós somos donos de alguma coisa, que nós temos riquezas. E deixa-te conduzir pela senda que ele percorreu. Então, segue o caminho que Jesus trilhou. Ele é o mestre, o nosso guia. Ele ensina e, como guia, ele vai adiante mostrando o caminho, mas ele não vai andar por nós. Cabe a nós, né, o nosso dever, cumprir, seguir ali o mestre nesse caminho que ele deixou traçado já para nós. No mundo, há uma grande preocupação pelas heranças e legados, testamentos e doações, como consequência da ambição da posse. Jesus nada possui na terra e nada se apegando. Somente a cruz foi sua, por isso ele a repartiu um pouco com o homem de Cirene. Então, ele estava carregando a cruz
e ele tombou algumas vezes e repartiu essa cruz com alguém que o auxiliou. Não aspires desse modo as honras nem os destaques humanos em seu nome. Não aspires ganhar poder em nome de Jesus ou em nome de Deus. Não venha falar de ganhar títulos e honrarias na terra em nome de Deus. Estamos iludidos quando fazemos isso. Estamos iludidos quando pedimos para o nosso time de futebol ganhar. Não é disso que se preocupa Deus. Deus se preocupa com as nossas virtudes. Jesus quer que nós paremos de dar valor a todas essas ilusões imediatistas ligadas aos prazeres da matéria. Ele quer que a gente o siga, que deixe essas ações vinculadas aos prazeres, aquilo que está ligado às nossas fantasias, como ela fala, né? De quê? De poder. Então eu busco dinheiro, eu busco status social, eu busco ser importante quando eu deveria ser importante, relevante, uma pessoa que se destaca pelas obras que agradam a Deus. Tropeçarás se o acompanhas em dificuldades e dores, porque ainda hoje o seu legado para aqueles que o amam é a cruz do sacrifício, que bem conduzida, mais tarde será transformada na escada luminosa que os alçará à plenitude nos cimos da vida. Então, lembra, ela colocou a imagem da cruz, que Jesus nada teve aqui, sua ação foi de nos guiar, de nos ensinar, de vivenciar o Evangelho de Deus, ou seja, vivenciar as leis divinas, o amor, que era o que ele pregava, e carregou a sua cruz. Mostrou para todos nós que o caminho é de sacrifício, é de abandonar tudo, como ele falou, vende tudo e dá para os pobres. Então, larga tudo que é imediatista, que visa os prazeres da matéria, e vem, me siga. Pegue a sua cruz, né? Ele fala disso numa passagem, e me siga. Todos nós vamos ter uma cota de sacrifício. Só que essa jornada com a cruz vai se tornar, como ela fala, numa escada. Uma escada em que nós subiremos, porque Jesus, ele fala, nós aqui de baixo, né? Eu sou lá de cima. Se a gente quiser seguir Jesus, a gente tem que subir, né? Isso tudo uma metáfora, né? Uma forma de falar, mas é fazer esse trabalho de ascensão espiritual, da nossa elevação, da nossa purificação. E isso se dá pelo abandono das coisas materiais, o uso necessário para os fins que nós, né, precisamos para sobreviver, mas é um uso, não é um apego, não é viver em função disso, não é viver para o imediatismo, para ter o uso daquelas coisas para nossa satisfação, sem considerar que somos seres espirituais, que nós estamos aqui para transformar o nosso comportamento, como fez Maria de Magdala, e adquirir virtudes. Fica aí a nossa reflexão do dia de hoje. Muita paz e até o nosso próximo encontro.